no regimento interno, Claudete, você vai ler todos os artigos. Nosso objetivo não é leitura de artigo. Leitura de artigo você faz. Eu vou ler os artigos mais importantes, a grande maioria dele, mas vamos analisar os diversos institutos abordados. Competência é um assunto muito cobrado quando o tema é regimento interno, assim como estrutura, né? O regimento interno trata da estrutura e também da competência desta mesma estrutura do Conselho Nacional. Você sabe que a estrutura e a competência ela tem base constitucional, ok? A partir dos comandos constitucionais é que a Resolução 92 foi editada. O Conselho Nacional, que foi criado pela importante emenda constitucional 45 de 2004, que foi aquela emenda que teve aí, né, a nomenclatura que trouxe a responsabilidade da reforma do judiciário, mas não se ateve à reforma do judiciário, também fez uma grande reforma no Ministério Público, trazendo introduzindo na estrutura do Ministério Público Nacional o Conselho Nacional do Ministério Público, a exemplo dos moldes do Conselho Nacional de Justiça. Tá certo? Ok? Bom, e aí o próprio Constituinte, né, e a resolução traz o regimento interno, reforça, retoma o conceito constitucional do Ministério Público como essa instituição importantíssima ao Estado Democrático Brasileiro. O Estado Democrático Brasileiro, Constituição de 88, deu uma força maior, um poder maior ao Ministério Público, deu a ele uma responsabilidade maior, apesar de não dar a ele, Ministério Público, o status de poder. Os apaixonados pelo Ministério Público, você já deve ter escutado isso. Os apaixonados pelo Ministério Público o intitulam o quarto poder, mas não é. Por que não é? Porque o Constituinte disse que não é. O que é o Ministério Público? Olha lá o conceito constitucional para a gente relembrar. É uma instituição permanente. Quando o Constituinte dá ao Ministério Público essa qualidade de instituição permanente, os doutrinadores entendem que dá a ele a condição de uma cláusula pétrea implícita. Ou seja, o Ministério Público é inerente, é importante, é essencial ao Estado Democrático Brasileiro, sob pena de desconfigurar o Estado Democrático Brasileiro. E aí, essa instituição permanente, ela vem como uma delas, mas não a única, ok? Ao lado da advocacia, ao lado da defensoria, da advocacia pública, vem como uma função essencial a função jurisdicional do Estado, incumbindo aí tarefas importantíssimas à sociedade, ao povo brasileiro, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. O Ministério Público tem um papel fundamental do chamado custos legis, ou seja, aquele que vai fiscalizar o correto cumprimento e observância de todo o nosso ordenamento jurídico, o cumprimento da lei, ok? Por todas as estruturas. Do regime democrático, temos a maior expressão da democracia, né, o momento da eleição, chamado sufrágio universal, e ali o Ministério Público atua em todas as suas fases muito de perto. Também atuando na defesa dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, tendo em vista que esses interesses afetam a coletividade, a sociedade de forma geral, né? Apesar do direito ser individual, tendo em vista que alguns direitos do indivíduo são tão importantes, são tão caros ao indivíduo, que precisaram receber uma proteção maior e receberam um status da indisponibilidade. Por quê? Porque a vida é sua, a liberdade é sua, eu sei disso, mas uma vez que um indivíduo tem a sua vida, a sua liberdade, seu direito de personalidade atingido, toda a sociedade se abala. A paz social vai para o ralo. Então, apesar de ser individual,
alguns direitos de do cidadão brasileiro foram levados a esse status da indisponibilidade e foi dado ao Ministério Público o dever de zelar pelos direitos indisponíveis de cada cidadão brasileiro, ok? Por conta desse reflexo na paz social, na tranquilidade, na vivência em sociedade, na sociedade democrática brasileira. Eu gosto demais do Ministério Público, é uma instituição que orgulha o Brasil, né? Como ninguém é perfeito, é lógico que precisa de ajuste, mas é uma instituição que tem um papel fundamental no Estado Democrático Brasileiro, ok? Para fazer a coisa funcionar em prol do interesse da sociedade. Porque você sabe, diz lá o Constituinte, o poder emana do povo e é exercido por meio de seus representantes legais, mas tem que ser na estrita vontade do povo. As leis são emanadas como regras de comportamento, como regras de condutas a serem observadas por todos, mas infelizmente, algumas pessoas, algumas estruturas resolvem que não, estou acima da lei, estou acima das ordens, das regras comuns, e aí vem o Ministério Público mostrar que não, nós todos somos iguais, sim, e a lei vale para todos, sim. Tem que ter essa instituição, ok? E aí o regimento interno, lá no artigo 1º, né, do regimento interno, traz exatamente o comando constitucional do artigo 130A, que é a composição. O Conselho Nacional do Ministério Público, que foi criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, ok? Foi instalado em 21 de junho de 2005, conforme texto do artigo 1º do regimento interno. Importante informação para o seu concurso, tá lá no regimento interno, ok? E aí é um órgão de caráter nacional. O Ministério Público, ele tem a sua estrutura, claro que tem. Vamos lá relembrar essa estrutura. O Ministério Público, segundo a Constituição Federal, olha, o Ministério Público ele está estruturado da seguinte forma: o Ministério Público da União, não é isso? O Ministério Público da União, o Ministério que tem aí 4 ramos, que é o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E também existe o Ministério Público dos Estados. Isso você encontra lá no artigo 128 da Constituição Federal. Além disso, lá no artigo 130, nós temos o chamado Ministério Público Especial. Essa nomenclatura não está na Constituição, ok? Mas a jurisprudência, a doutrina, né, aceita e usa de forma muito, né, tranquila, é comum essa nomenclatura, essa classificação. É o chamado Ministério Público Especial. Por que ele é especial? Porque ele integra a estrutura dos tribunais de contas, ok? Dos estados e da União, certo? Então essa aqui é a estrutura do Ministério Público. Cada estrutura, com exceção do Ministério Público Especial, que como o nome já diz, especial, ele tem todo um detalhamento, né? Mas o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados possuem aí autonomia funcional, autonomia administrativa e autonomia financeira, ok? Certo? Com órgãos próprios de controle, com órgãos próprios de comando. O Ministério Público da União tem lá o PGR, que é o Procurador-Geral da República, que comanda o MPU, mas apesar disso, cada ramo também tem o seu próprio procurador-geral, havendo coincidência no MP Federal, onde é o próprio PGR, né, o chefe do ramo, MP Federal. E o MP dos Estados também possui ali o seu Procurador-Geral da Justiça, ok? O PGJ. Que exercem chefias unipessoais, que exercem o comando de cada estrutura do Ministério Público respectivo, ok? Mas, enquanto instituição, o Ministério Público ele é regido por princípios
como nós verificamos na Constituição. Princípio da unidade, princípio da indivisibilidade, certo? Da independência funcional. Pelo princípio da unidade, da indivisibilidade, nós percebemos que o Ministério Público é um só, ok? E que essa estrutura, ela se faz necessária para uma divisão de tarefas, para uma organização na atividade laborativa. Olha, você tem uma missão constitucional, né? Tá ali o conceito constitucional, zelar pelos interesses maiores da sociedade. E para cumprir essa missão constitucional, o Ministério Público se estruturou. Tudo certo? E até 2004, com a emenda constitucional 45, não existia esse órgão máximo de controle correicional. Se entendeu que, assim como no judiciário, se fazia muito importante criar um órgão máximo de controle dessa estrutura do Ministério Público, ok? Já que, apesar de cada estrutura ter ali seus órgãos de controle interno, seus órgãos de controle correicional, órgãos fiscalizadores, era preciso uma estrutura de controle nacional, ok? E aí foi criado o Conselho Conselho Nacional do Ministério Público. Ok? Ele não integra o Ministério Público da União, não. Muita gente boa confunde isso, certo? Ele é um órgão de cunho nacional, que convive, que coexiste com as estruturas do Ministério Público. E aí, vamos voltar lá para o nosso slide. É por isso que o regimento afirma, olha, a atuação é nacional. A atuação em todo o território nacional, com sede em Brasília, ou seja, Distrito Federal. E ele é composto de 14 membros, numa composição multifacetária, ou seja, não existem no Ministério Público, né, não existem apenas membros do Ministério Público. Existem membros que são oriundos de outras classes, né, da sociedade. Temos lá magistrados, temos também cidadão, ok? Temos pessoas estranhas ao Ministério Público, certo? E essa composição multifacetária deu ao Ministério Público, deu ao Conselho Nacional não vou dizer uma legitimidade, mas dá à sociedade uma tranquilidade contra o chamado corporativismo, né? Olha, poxa, quem vai controlar o próprio Ministério Público é ele mesmo. Então nós temos ali pessoas estranhas ao Ministério Público para dar à sociedade uma maior tranquilidade na atividade fiscalizadora, ok? Na eficácia, na eficiência da atividade fiscalizadora. Essa é a ideia do Constituinte derivado, ok? Da edição da Emenda Constitucional 45 de 2004. E aí, seus membros são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Cuidado com isso na sua prova. É bobo isso, mas às vezes o nervosismo atrapalha, né? Você vai fazer uma questão e tá lá. Depois de sabatinado e aprovado pela maioria absoluta do Congresso Nacional, o membro do Ministério Público, e aí, será nomeado pelo Presidente da República. Certo ou errado? Errado, não é Congresso Nacional. O nosso Poder Legislativo Federal, ele é bicameral, nós temos 2 casas legislativas. E aí, a Casa Legislativa com competência para aprovar os membros, né, indicados para o Conselho Nacional do Ministério Público é o Senado Federal. E eles exercerão um mandato de 2 anos, admitida uma recondução. 2 anos, admitida uma recondução. Cuidado com isso, porque o Corregedor Nacional, apesar de integrar o Conselho Nacional, também tem mandato de 2 anos, mas apesar de integrar o Conselho Nacional, como eu já disse, ele não tem direito a essa recondução. Nós vamos falar disso, ok? Quem tem direito à recondução é um membro do Conselho Nacional.
Um outro ponto interessante é que essa nomeação pelo presidente da República para a qualidade de membro do Conselho Nacional do Ministério Público não se aplica ao presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Por quê? Porque o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público é o PGR, o Procurador-Geral da República. E aí, cuidado, por quê? Eu sei que o Procurador-Geral da República, ele é nomeado pelo Presidente da República, eu sei disso, ok? Só que ele é nomeado para ser Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União. E uma vez nomeado PGR, naturalmente integra e preside o Conselho Nacional do MP. É diferente dos demais membros. Os demais membros são nomeados pelo presidente da República para esta condição, para atuarem na condição de membros do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público. Já o PGR não, ele é escolhido para chefiar o MPU. E uma vez nomeado pelo presidente da República para chefiar o MPU, naturalmente integra e preside o Conselho Nacional do MP. Isso faz toda a diferença numa pergunta mais elaborada pela banca, né? Dependendo da banca, se ela tiver, né, inspirada, ela pode jogar umas pegadinhas. Vale a pena ficar atento a esses detalhes. São esses detalhes que muitas vezes fazem a diferença na sua aprovação, ok? E aí, temos lá, ó, o PGR, que o preside, quais são os membros, né? O PGR é um membro nato, e além de ser membro nato, ele é o presidente nato também. Não existe escolha para ser chefe do Conselho Nacional, ok? É uma presidência nata. E além do PGR, que é lógico um membro do MP, existem mais outros 7 membros do MP. Quem são eles? 4 membros do MPU, um de cada ramo, ok? Olha lá, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras. O que é isso? Vamos voltar para as minhas anotações. O Ministério Público da União, ele é estruturado em 4 ramos. Cada ramo tem a sua carreira, ok? O concurso para o MPU, para servidor, é um só. Se você, né, já enfrentou um concurso para ser servidor do Ministério Público da União, você sabe disso. Agora, o concurso para ser membro do MPU é por ramo. Então, o Ministério Público Federal tem lá os seus, né, a sua carreira de membro do Ministério Público Federal, do Trabalho Militar do DF, ok? É assim. E cada um desses ramos, ou seja, cada uma dessas carreiras tem o que? Assegurada representação no Conselho Nacional do Ministério Público. Por isso que são 4 membros do MPU, ok? Por cada uma de suas carreiras. O que mais? 3 membros do Ministério Público dos Estados, né? Aí então, aqui nós temos a participação do Ministério Público, ou seja, no Conselho Nacional do Ministério Público nós temos quantos membros oriundos do próprio Ministério Público? 8 membros, ok? Além dos membros oriundos do Ministério Público, agora vamos para membros oriundos de outras estruturas, de outras classes, de outras instituições. Temos aí 2 juízes, um indicado pelo Supremo, outro pelo STJ, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB e 2 cidadãos, né? Isso aqui foi o máximo, né, da participação da sociedade no Conselho Nacional. Isso também se reproduz, né, no Conselho Nacional de Justiça. 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados, um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Certo? Então essa aqui é a composição muito cobrada em prova, com as suas respectivas indicações realizadas, sabatina, aprovação por maioria absoluta do Senado Federal e a nomeação, que é o ato de provimento, é de competência do presidente da República, ok?
certo? Bom, e aí o regimento interno já vem apresentar a competência do Conselho Nacional do Ministério Público nos moldes constitucionais. Nada, né, fugindo do texto constitucional, é óbvio, mas acrescentando, porque é claro que as competências descritas no parágrafo 2º do artigo 130A da Constituição Federal são meramente exemplificativas para mostrar exatamente o perfil, né, de atuação desse órgão de controle. Compete ao Conselho Nacional do MP o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Muito cuidado que, apesar desse controle da atuação administrativa e financeira da estrutura do Ministério Público, do MPU, de seus ramos, dos diversos estados, esse controle não afasta, não diminui a autonomia administrativa e financeira que é exercida por cada uma dessas estruturas, é claro, ok? Outro ponto importante é que essa fiscalização, essa atividade correcional fiscalizadora sobre a atividade de seus membros, não confunda membros com servidor, né? Servidor integra carreira auxiliar, ocupando de cargos efetivos e comissionados. Membros são aqueles que exercem a função institucional do Ministério Público, aqueles que integram o Ministério Público na qualidade de órgãos do Ministério Público. Exatamente isso. Um promotor de justiça, um procurador da República, ele é um mero servidor? Não. Ele é um membro de instituição. Não posso falar que é membro de poder, mas guarda exata e estreita correspondência, entendeu? Ele é um membro institucional, ele é o Ministério Público. Inclusive, na estrutura orgânica do Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados, que eu também dou aula disso, né? Nós verificamos que os membros do Ministério Público eles são classificados como órgãos institucionais. Exatamente isso. Como órgãos de atuação, órgãos de execução. Cada estrutura dá uma nomenclatura um pouquinho diferente da outra, mas percebam, o membro, o promotor de justiça, o procurador da República, o procurador do trabalho, ele é qualificado como estrutura, parte integrante da estrutura. Lógico, ele também é um agente público, ocupante de cargo vitalício. E, face à importância de seu desempenho, o membro do Ministério Público, ele é dotado de várias prerrogativas. Uma das prerrogativas é a aplicação, a obediência a um princípio, que é o princípio da independência funcional, ok? É uma prerrogativa, certo? É muito mais que prerrogativa, é um princípio, a certeza da independência funcional. Pela independência funcional, o membro do Ministério Público, a exemplo dos juízes, né? Ele só vai exercer, só vai atuar naquilo que entende adequado, ou seja, ele é regido por sua convicção às leis e às provas. Quero dizer que as estruturas hierárquicas superiores, elas existem? Claro. Mas elas vão exercer influência e precisa o membro prestar estreita obediência aos comandos superiores hierárquicos no que se refere à sua atividade típica, à sua função institucional? Não, ok? Tá aí o princípio da independência funcional. Mas apesar disso, é claro que na qualidade de agente público, não pode estar, né, acima do bem e do mal. Como assim? Aí, claro, é preciso cumprir prazo, é preciso observar os vários deveres, tem rol de proibições. Na própria Constituição tem várias vedações aplicáveis aos membros do Ministério Público. E é preciso, para que isso tudo seja respeitado, um órgão de fiscalização.
Cada estrutura tem lá seus órgãos de fiscalização. Cada estrutura do Ministério Público tem lá sua própria corregedoria, por exemplo. Mas, apesar disso, no Conselho Nacional do Ministério Público tem lá a Corregedoria Nacional. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele veio somar, ele veio acrescentar esse controle, essa atividade de controle. Cada estrutura exerce o seu controle, mas nós também temos o Conselho Nacional, que tem uma composição multifacetária para exercer também o controle da atuação administrativa e financeira da instituição, né, das várias estruturas do Ministério Público, a título nacional, do Ministério Público da União, dos Estados, e também para fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, ok? Certo? Sempre guardada a devido respeito e adequação aos princípios constitucionais que regem a instituição e a atuação de seus membros. E aí, com essa missão constitucional, nós vamos analisar, a partir do próximo bloco, cada uma das competências, né? Cada uma das estruturas. O meu objetivo é fazer você entender. Muita gente fala assim, legislação específica, regimento interno, decoreba pura. Meu Deus, se você tiver que ficar decorando, é muito, muito dolorido isso, né? É triste. Não. Eu prefiro entender, porque entendendo a matéria, qualquer tipo de questão você encara. As bancas examinadoras estão aí com uns 2, 3 anos, há 2, 3 anos aproximadamente, estão com uma abordagem de casos hipotéticos, inclusive em legislação específica. Então é preciso estar preparado não só para aquela questão decoreba, textos de lei, que também aparece muito, é verdade, mas também para resolver casos hipotéticos apresentados nas questões da prova, certo? E esse é o meu objetivo, que você entenda a matéria e não fique só no decoreba puro, que isso aí é muito triste. Para conseguir, né, para você adquirir o módulo, caso você esteja vendo esse vídeo nas redes sociais, entre aí no site do curso que aparece na sua tela e vamos estudar junto para você gabaritar qualquer questão de legislação específica. Eu tenho aí a grata satisfação de ter vários alunos aprovados em vários concursos. Bom, eu te convido a continuar no próximo bloco. Até lá!